Qual é a coisa mais importante para a musicalização? Eu sou Mário Schmidt Neto, professor de música e ajudo você a musicalizar o seu filho em casa. Quando a gente fala em musicalização, existem várias coisas que são importantes e várias coisas que fazem parte do desenvolvimento musical, né? Quando a gente fala de crianças, é importante pensar que elas estão se desenvolvendo como um ser. Então, não é somente a parte musical, mas ela está aprendendo a falar, ela está aprendendo a se relacionar, ela está aprendendo quem são as pessoas importantes, ela está observando o seu entorno, ela está observando como ela vai se relacionar com as pessoas, como os adultos ao redor se relacionam e principalmente ela está testando, tá? E esse testar, ele passa por brincadeiras. Sim, brincadeiras, como a criança, na brincadeira, ela testa como são as reações, como ela vai testando como reagir a determinadas situações, na brincadeira. Então, por isso que é importante trazer a ludicidade, trazer essa coisa da criança poder pensar em como ela está fazendo, poder se inserir num contexto para fazer sentido. Então as práticas musicais na primeira infância, elas precisam ter um contexto, tá? Então é muito importante que a gente insira um contexto para aterrissar nessa prática, para que a criança se insira e para que ela entenda o que está acontecendo com ela, tá? É muito importante. Mas vamos lá. Pensando em musicalização, existem muitos pontos que são importantes, mas eu vou elencar aqui os pontos que eu penso que são principais, os pilares, tá, da musicalização, que é o primeiro deles, que eu diria dos pilares, e eu vou linkar no final, eu vou dizer para vocês qual é o mais importante. Então eu me preocuparia muito, tá, com o ambiente em que essa prática musical vai ser efetuada. Então a criança precisa necessariamente ter um ambiente tranquilo, não pode ser um ambiente muito barulhento, muito agitado, com muitos estímulos. Isso é um grande problema muitas vezes, e até em algumas escolas. Quando acontece a prática musical, a sala que acontece, ou a sala que é preparada para isso, ela tem muitos estímulos visuais, muitas pinturas pela parede, muitos instrumentos, muitos brinquedos espalhados, e isso em algum momento pode ser sim um problema, porque o excesso de estímulo faz com que a criança não consiga prestar atenção naquela atividade que você está querendo propor. Então, se você chega e propõe uma atividade, a criança quer brincar com um instrumento, ela viu uma coisa diferente, ela vai se distrair, tá? Isso é normal. Mesmo em alguma sala mais preparada para isso, isso acontece, essa dispersão é normal, tá? Mas se tiver muitas distrações visuais ou não, a tendência é ser mais difícil de conduzir essa atividade, tá? Quando a gente está falando de um ambiente de casa, e aí a gente tem que se preocupar, é um ambiente externo, tem muito carro na rua, tem cachorro latindo, tem pessoas passando, tem pessoas falando, tem vizinho com som, ou é um ambiente interno, tem uma TV ligada, tem um rádio ligado, tem uma máquina de lavar que fica ligada fazendo barulho, isso tudo pode influenciar, pode dispersar e a criança pode acabar não tendo a disposição. Então, se preocupem muito com o ambiente, com a preparação do ambiente, com deixar esse ambiente o mais aconchegante possível, sonoramente, né? E também aconchegante confortavelmente para a criança poder, para você também, poder fazer essa atividade. Outra coisa, preparação. Se prepare antes, pense no que você vai fazer, pense em quais instrumentos vai usar, se vai adaptar instrumentos, se vai ser uma atividade onde vai ser criado algum instrumento, se vocês vão fazer, vão criar um instrumento, ou se vocês vão pensar em algo, alguma atividade que vai ser tocada, prepare os instrumentos antes, já deixa isso pré-separado, o ambiente já preparado, tá? Esses materiais que serão usados também. Para quando a criança chegar, você não, espera um pouquinho, vou lá buscar tal coisa.
Se você ficar saindo para ir buscar, esqueci uma coisa, vou lá buscar. Se você fizer essa sai e volta, a criança vai se dispersar. Então, esse momento não vai ser tão bem aproveitado, nem por você e nem pela criança. E aí você vai tentar voltar e vai tentar retomar o que estava acontecendo. E para uma criança, muitas vezes, isso é difícil. Retomar a linha de raciocínio e voltar para a atenção para a atividade. Uma vez que você consiga a atenção da criança, vamos fazer uma atividade diferente hoje, vamos brincar de fazer música. Então, você, uma vez que consegue essa atenção, conseguiu captar a atenção da criança, aproveita, utiliza ela, envolve ela na história, tenta buscar uma história relacionada àquele instrumento ou música que vai ser trabalhada, e aí sim insere a criança na atividade. Vai ser muito melhor aproveitado, pode ter certeza. Quando você vai sugerir uma aula ou uma atividade com uma criança, é importante que você entenda que existe uma sequência, tá? Quando a gente vai falar de sala de aula, é importante que a gente tenha essa sequência pré-determinada na cabeça ou no nosso planejamento, tá? A gente trabalha com planejamento. Quando a gente fala de sala de aula, precisamos ter um planejamento e dentro desse planejamento nós vamos ter as atividades propostas, o que a gente vai fazer, mas principalmente a gente tem uma sequência, tá? O que é isso? Um início, um desenvolvimento, um meio e um fim, tá? Então toda atividade ela vai passar por um início, um meio e um fim. Em musicalização, eu costumo fazer um início sempre com um relaxamento, uma respiração para a criança se preparar, um alongamento é importante fazer. Para quê? Para inserir a criança naquela atividade. Cria conexão no começo, ela acaba entrando nesse mindset na atividade e ela já fica mentalmente preparada para o que vem a seguir. Depois, no segundo momento, a gente vai fazer então uma respiração, um alongamento e um aquecimento vocal. O aquecimento vocal também não é para a criança sair cantando ópera, tá? Qual que é a ideia do aquecimento vocal? É preparar o trato vocal e preparar principalmente a cabeça e o psicológico da criança para uma atividade musical. Então a criança já vai entender que ela vai fazer uma atividade musical. Então uma das ferramentas, dos principais instrumentos que a gente tem no corpo é a nossa voz. Então fazemos um aquecimento vocal, uma respiração. Isso acalma os ânimos, prepara a criança mentalmente para o que vem a seguir. A gente faz um aquecimento vocal também com instrumentos e aí depois a gente vai para a prática de fato. Quando chega na hora da prática, então agora a gente começou, fizemos o aquecimento vocal, fizemos o alongamento, agora a gente vem para a prática. Como a gente vai fazer essa prática? A prática ela pode ser tanto com um instrumento, tocada, pode ser com percussão corporal, batendo palma, tocando algum instrumento, pode ser canto também. Enfim, você vai definir qual é a prática, vai desenvolver essa prática, vai depender da faixa etária, né? Claro que eu posso usar a mesma música, tá? O mesmo tema a ser desenvolvido, por exemplo, percussão corporal, né? Eu vou trabalhar ritmos com percussão corporal. Palmas, batida do pé, bate na perna, partes do corpo. Então, a ideia é desenvolver... O que eu vou desenvolver? Eu vou fazer essa atividade ali. Ok. Fiz com palmas e tal. O interessante é que não passe esse desenvolvimento de 10 a 15 minutos, tá? Para crianças de 3 meses a 6 anos. Porque é muito difícil eles conseguirem manter a atenção por muito mais tempo que isso. Mais do que isso vai acabar sendo cansativo e não vai ser legal. E ela acaba muitas vezes dispersando ou brincando com outra coisa, e você vai ficar ali no vácuo e a criança vai ficar dispersa totalmente. Então, 10 a 15 minutos no máximo esse desenvolvimento da atividade, tá? Daí a gente fez o desenvolvimento e agora a gente vai partir para o final. O final dessa aula tem que ser um fechamento. A minha sugestão sempre com crianças do ensino infantil é fazer um relaxamento, uma música relaxante
e um momento onde as crianças possam se acalmar. Principalmente se essa atividade envolveu canto, dança e dependendo da brincadeira musical, ela é muito, a gente agita muito a criança. Então é importante que essa finalização e essa conclusão da atividade seja para baixar os ânimos, deixar a criança calma de novo. Se eu for professor e eu estou em sala de aula, é interessante que eu acalme essa criança para que ela volte à rotina da escola, né? Para não devolver essa criança para a professora, para a sala de aula no auge da agitação, né? Porque as crianças nessa primeira infância elas são muito afetadas emocionalmente pela atividade proposta. Então, se eu faço uma atividade que eu proponho uma brincadeira muito agitada, né, e eu não faço uma finalização, eu não faço uma conclusão e simplesmente eu levo aquela turma toda agitada para a sala de aula, eu devolvo para a professora de sala aqueles ânimos alterados, isso pode ser um problema, até a professora conseguir controlar essa situação. Então eu, como professor, eu sugiro que tenha um início, um meio de desenvolvimento e um fim. O fim, então, seria uma música relaxante, você pode cantar e se acompanhar com o instrumento, ou você pode também botar uma música calma. Eu fazia muito uma prática que eu achava muito legal, era deitar as crianças e fazer com um lencinho. Eu deitava elas no chão, botava uma música calminha, e com um lencinho eu ia passando em cima delas, e elas adoravam. Era um sensorial muito divertido. Enquanto elas apreciavam uma música calma, o lencinho ia passando por cima delas e fazendo carinho. As crianças adoravam esse tipo de atividade. Outra atividade que eu fazia, eu pedia para eles respirarem, para se acalmar, sentarem, e aí eu tocava uma música calma no final. E assim, de forma geral, todas as crianças apreciam e gostam e esperam esse momento final, onde tem uma apreciação musical, né, que eu fazia sempre tocando o violão ou o ukulele, e eles só escutavam. Tá? Então isso acalmava os ânimos, eles faziam uma escuta musical, uma apreciação, e eu saía dali feliz, né? Entregava uma turma calma e conduzia a minha atividade e foi sucesso. Em casa hoje, com as meninas, faço da mesma forma. O que acontece? Esse início, meio e fim, né, da atividade, ele precisa acontecer por quê? Primeiro, uma rotina, quando a criança sabe o que vai acontecer, faz com que o cérebro dela tenha menos ansiedade. Não que todas as crianças sejam ansiosas, mas quando a criança tem essa previsibilidade do que vai acontecer, a tendência é que ela já antecipe isso e que ela saiba mais ou menos qual é a estrutura. Isso não vai deixar ela agitada sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer. Tá? Então ela já tem previsibilidade. Principalmente as crianças que têm TDAH, que têm alguma neurodivergência. Então essas crianças principalmente elas precisam dessa previsibilidade e dessa rotina. Tá? Então essa rotina no fazer musical, escolher sempre o mesmo horário, né, os mesmos dias e essa mesma sequência de atividades pode ser de uma valia para vocês, para conseguirem desenvolver melhor. Então, se a criança já espera o que vai acontecer, ela já sabe, ela não fica tão agitada e ela responde melhor aqueles estímulos. E ela acaba ansiando pela atividade, é bem legal. Assim, depois de um tempo, ela começa a ansiar por aquela atividade, por aquele momento. Como professor de música, durante muitos e muitos anos, eu trabalhei durante 10 anos no ensino infantil, né, trabalhando como professor de musicalização infantil, em sala de aula, com crianças de 0 a 6 anos, eu sempre tive uma resposta muito, muito legal. Você seguindo esse cronograma, esse início, meio e fim, fica mais fácil de você ter novas ideias. Quando você começa a pensar sobre como você vai fazer, qual atividade você vai fazer, eu vou usar um instrumento ou eu vou fazer uma atividade de canto, é muito mais fácil quando você tem essa estrutura de início, meio e fim, porque você vai botar a atividade ali no meio e você pode já fazer uma preparação do início ali com o aquecimento vocal ou, né, o alongamento, você pode fazer já preparando para essa atividade. O desenvolvimento da atividade, você tem N formas de fazer, você escolhe o tema e vai brincar, vai fazer essa brincadeira com o tema. É bom você ter essa estrutura pré-determinada,
onde você pode ter a criatividade de trabalhar ali dentro, mas você sempre vai ter esse início, meio e fim, que vai te ajudar a propor a atividade e vai ajudar nessa prática a ela ficar mais fluida, digamos assim, mais fácil de trabalhar, tá? Então, assim, siga uma metodologia, mas a criatividade vai aflorar. Quanto mais vocês fizerem, mais vocês vão ter ideias, mais vai vir ideias e vocês vão ter ideias infinitas, assim, tem muitas músicas para trabalhar. Outro ponto que é muito importante na musicalização, um dos principais, é a ludicidade. O que isso quer dizer? Envolver a criança no mundo da fantasia. Isso mesmo. Assim, conta uma história. Se eu vou trabalhar uma música de chapéu, né, tá? Aqui atrás tem os chapéus aqui e tem, né, o meu chapéu aqui. Então, meu chapéu tem 3 pontas. Eu vou contar uma história de um moço que tinha um chapéu, e aí eu começo a contar essa história do chapéu, envolvo as crianças, e aí eu pego o chapéu, eu deixo ele dentro de algum lugar, ou eu posso chegar com ele já, eu começo a contar a história e tudo mais, e eu falo, olha só, e inclusive eu tenho um chapéu aqui, que engraçado, esse chapéu aqui, ele pode ser usado para me proteger, para proteger do frio, para proteger da chuva, e eu protejo a minha cabeça, e eu não pego sol, não pego chuva, enfim. Conta uma história, envolve esse chapéu e fala sobre tudo que envolve o chapéu. Você pode inventar uma história de um moço que tinha um chapéu, ou de um menino que achou o chapéu, e aí a criatividade não tem fim. E aí chega um momento em que você fala, eu lembrei, por falar em chapéu, eu lembrei de uma história. Por falar nisso, tinha uma música. Vocês lembram da música? Que é assim, ó. E aí a gente começa. Ou bota a música para tocar num som, ou você pode pegar um instrumento e aí tocar a música. O meu chapéu tem 3 pontas, né? Eu lembrei da música. O meu chapéu tem 3 pontas. E aí você desenvolve a atividade, envolve a criança, ensina as partes da música, ela vai cantar. Aí eles vão querer pegar o chapéu, eles vão botar o chapéu, eles vão fazer, né, do jeito deles, mas eles vão poder manusear o chapéu, eles vão poder, se você quiser inserir instrumentos, aí você insere os instrumentos, eles pegam, eles brincam, eles tocam, e aí pode fazer atividade só cantando, pode fazer atividade com palma, pode fazer tocando os instrumentos se quiserem usar instrumento. Mas o principal é, para chegar na música, para chegar na atividade, você envolver uma história antes, tá? Isso vai fazer com que as crianças se envolvam, com que as crianças tenham interesse naquele tema e naquela história. E quando você inserir a música, as crianças já vão estar dentro daquele universo e daquela história. E aí você vai aterrissar essa música dentro desse contexto, né? E aí você vai convidar as crianças para fazer, elas vão estar muito mais dentro dessa atividade, desse universo. Isso, consequentemente, elas vão estar interessadas, elas vão fazer a atividade proposta, tá? Então sempre envolva uma história para começar, ou, né, se você vai trabalhar os instrumentos, é uma atividade prática com instrumentos, tá? Então o que você faz? Hoje eu vim trazer uma novidade para vocês, nós vamos fazer uma brincadeira com instrumentos. Use o termo brincadeira, sempre funciona também, tá? Hoje a gente vai fazer uma brincadeira diferente. A brincadeira vai ser com os instrumentos e com isso que eu trouxe, e aí você começa a história. As crianças sempre vão se interessar se você chegar com uma coisa interessante, que seja interessante para elas, né? Então é muito importante que você envolva numa história ou numa coisa que seja curiosa para elas. O que elas gostam? Elas gostam de brincar. Então você propõe uma brincadeira, né, e vai usar os instrumentos. Nunca é uma coisa, um erro comum assim com professores, né? Aquela história de hoje eu vou ensinar vocês sobre o instrumento tal. Esse instrumento aqui eu vou tocar, depois eu vou mostrar para vocês como toca e depois vocês vão tocar. Não é assim que funciona, gente. Com criança, quando a gente fala de criança, na primeira infância, a criança tem que experimentar, a criança tem que pegar, a criança tem que fazer do jeito dela. Então, assim, não existe jeito certo e errado, tá? Se a criança quiser pegar o pandeiro e tocar só as chapeletas do lado e ficar girando ali, a gente não deve repreender, tá?
Uma coisa que eu vejo que é muito comum acontecer é o professor pegar, não é assim, tem que fazer assim, tem que fazer assado, tem, cuidado com os tens, cuidado com as obrigações, tá? Porque nós adultos temos muitas obrigações, a gente tem muitas coisas que a gente faz e que a gente nem se questiona o porquê, mas é porque e tem que ser assim. Né? Muitas vezes não tem que ser assim. E a gente mata a criatividade das crianças já na primeira infância, tá? Então, muito cuidado com com essas obrigações. Então, deixa para quando chegar a criança um pouquinho mais velha, ela vai saber que a música tem compasso, que a música tem tempo, que a gente precisa obedecer os tempos e a afinação, enfim. Tá? Então deixa para quando chegar nessa fase da criança ter essa parte das obrigações, ela vai desenvolver. Qual que é a ideia na educação infantil? É desenvolver a musicalidade, tá? É a criança aguçar os sentidos da audição, aguçar os sentidos que ela tem sensoriais, né? Então, assim, se eu chegar para a criança e começar a botar muita obrigação e começar a fazer objeção e começar com muita regra, ao invés dela se experimentar e dela se abrir para novas sensações, ela vai acabar se fechando. Então, se ela se fecha, ela não vai aprender, tá? Então, ela não vai aprender, ela não vai interiorizar, ela não vai experimentar. Então, o que a gente vem falando aqui desde o início da aula as crianças aprendem brincando, elas aprendem por experimentação. E a maior experimentação da criança, na primeira infância, é a brincadeira. Então, nós devemos incentivar, deixar a criança brincar, deixar a criança experimentar as aulas e fazer de uma forma participativa, tá? Então, sempre nesse sentido de fazer a criança experimentar sensações e compartilhar esse momento. Se for em casa, com os pais, é uma ótima forma de criar laços emocionais assim que vão durar para a vida toda. Isso pode ser um momento de troca com os pais, tá? E ele é muito prazeroso, é muito bom fazer isso, é muito gostoso. Os pais que experimentam isso, eles têm uma convivência familiar muito diferenciada e os laços emocionais, assim, eles se fortalecem muito. Então é muito prazeroso fazer isso e isso vai fazer com que as crianças se tornem mais seguras, mais que tenham maior controle emocional, mais segurança nas informações, segurança nas emoções, desculpa, e que ela tenha mais controle emocional, né? Então, assim, a criança precisa experimentar, ela precisa brincar, ela precisa sentir, tá? Então, não proíbam as crianças de sentir, de experimentar. Deixem elas brincarem. Vai fazer barulho? Vai, tá? Tudo bem. Acontece, é assim mesmo. Deixou cair? Levanta. Caiu, levanta, né? Deixou cair? Junta. E é assim que funciona, tá? Então a gente tem que ter uma certa paciência para lidar, mas é muito legal fazer isso. Vamos lá, qual é a coisa mais importante então da musicalização? A coisa mais importante é a criança ter pais e professores dispostos a aprender, né, e a usar a criatividade. E principalmente ter empatia por essas crianças. O que é isso? Eu lembrar de como era a minha infância, de como eu desenvolvia, né, o que eu gostava de fazer e o que me atraía quando criança. E eu tentar replicar isso com as crianças de hoje. O que me atraiu, o que eu gostava, que tipo de atividades eu gostava de fazer. Então, o mais importante é ter pais e professores dispostos a fazer atividades e propor atividades que sejam benéficas e que sejam atrativas para as crianças. Então, esse é o principal ponto da musicalização. Se você está aqui, é porque você se interessa por isso. Parabéns! O nosso e-book ele trata muito sobre isso, dessa conexão emocional entre pais e filhos, principalmente, mas essa conexão dos professores também com seus alunos em sala de aula, ela é muito linda de ver. E como professor de música eu pude experimentar muito isso, né? Na sala de aula é muito legal, esse retorno que a gente tem, ele é imediato. Tá? Muitas vezes na sala de aula a gente tem um carinho muito grande dos alunos e dos pais. Muitas vezes esse retorno ele vem, é muito legal assim a gente receber esse retorno como professor.
mas em casa também receber dos nossos filhos sabe, essa conexão, esse amor todo é indiscutível, assim, é impagável. E nesse sentido, o meu método, o e-book, ele foi desenvolvido justamente para isso, para usar essa conexão e para fortalecer ainda mais esse vínculo tão bonito em família, sabe? Que a gente vê, assim, ele é tão... A gente não tem como mensurar isso, né? Mas é tão bonito de ver as famílias usando a musicalização e se beneficiando disso, e essa conexão entre pais e filhos, quando eles usam, eles começam a praticar fazer as práticas e usar a musicalização, a gente vê o resultado acontecendo e é muito prazeroso. E eles sempre trazem esses feedbacks pra gente, são maravilhosos. Então, o e-book é justamente para isso, para você aprender como fazer, como criar um ambiente, que instrumentos usar para cada faixa etária e como fazer essa atividade prática, como que eu vou propor atividade, como que eu vou executar, né? O e-book ele vai te ensinar um passo a passo para você poder fazer da melhor forma e para você poder ter esse vínculo cada vez mais próximo e cada vez mais fortalecido com os seus filhos ou com os seus alunos. É esse o meu intuito. Obrigado, a gente vai chegando ao fim. Eu queria só deixar uma mensagem final para vocês. Eu queria dizer que a música pode ser um aliado poderoso no desenvolvimento das crianças. Lembre-se de com paciência, as práticas podem ser muito melhores, desenvolvidas e aproveitadas. Que vocês se lembrem do poder da música para acalmar os corações inquietos, para despertar a imaginação adormecida e para conectar almas de forma profunda e sincera. Um sonoro abraço.